Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Daniel, 21º encontro, Daniel capítulo 6, do versículo 20 a 29. Ouçamos nossa leitura. No dia seguinte, ele se levantou bem cedo, no caso aqui o rei, e foi depressa à cova dos leões. Ao chegar à cova onde estava Daniel, o rei, aflito, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você sempre adora, foi capaz de livrá-lo dos leões? Daniel disse ao rei: Viva o rei para sempre. Meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante dele. Como também nada fiz de errado contra vossa majestade. O rei ficou contentíssimo e mandou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram, não encontraram nele nenhum arranhão, pois ele confiou no seu Deus. Então, o rei mandou trazer aqueles homens que tinham caluniado Daniel e mandou jogá-los na cova dos leões, junto com os filhos e mulheres deles. Antes que chegasse ao fundo, os leões já os tinham agarrado e despedaçado. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: Paz e prosperidade. Estou promulgando o seguinte decreto. Por toda parte onde chega o poder da minha autoridade de rei, todos estão obrigados a temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído e seu domínio não conhecerá fim. Ele salva e liberta, faz sinais e prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. Daniel teve muito sucesso tanto no reinado de Dario quanto no de Ciro, rei dos persas. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 20. No dia seguinte, o rei Dario se levantou bem cedo e foi depressa à cova dos leões. Nestes versículos, vemos o desfecho da narrativa, onde o rei Dario reconhece a religião judaica e a vida de Daniel muda de condenado para um homem livre. Ansioso devido à situação de Daniel, que foi colocado na cova dos leões, o rei corre para a cova, a fim de ver o que aconteceu com Daniel, visto que, contra sua vontade, o rei, de acordo com a lei que ele assinou, teve que sentenciar Daniel à cova dos leões. Versículo 21. Ao chegar à cova onde estava Daniel, o rei aflito gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você sempre adora, foi capaz de livrá-lo dos leões? O rei vai ao encontro de Daniel junto à cova selada pelo próprio rei e seus ministros com sigilo. O rei se preocupa com o destino de Daniel, a quem muito considera. Ele quer saber se o Deus de Daniel, Javé, a quem ele serve, foi capaz de livrá-lo da boca dos leões. O rei afirma: o Deus vivo.
Este é um título clássico para se referir a Javé Deus. Encontramos em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 26, Josué, capítulo 3, versículo 10, Jeremias, capítulo 10, versículo 10, Oséias, capítulo 1, versículo 10 e outras passagens. Versículo 22. Daniel disse ao rei: Viva o rei para sempre. Daniel responde que o rei viva, visto que ele sempre foi um bom súdito, um servo fiel ao rei. E Daniel vivia agora. Ele foi preservado pelo Deus vivo. Daniel, no ato de respeito e submissão ao rei, ele é acusado de desprezar o rei e suas ordens pelos funcionários e autoridades. Faz um voto de reconhecimento do rei, da sua autoridade, aclamando: Viva o rei para sempre, como um súdito fiel. Versículo 23. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões, e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante dele, como também nada fiz de errado contra vossa majestade. A fidelidade a Deus Javé caminha unida à fidelidade ao rei. Segundo a tradição bíblica que encontramos em José do Egito, Gênesis capítulo 39, versículo 9. Os leões não obedeceram à lei do instinto selvagem, mas obedeceram ao desígnio salvador do Deus Criador. Eles se submeteram ao poder do Deus judeu, isto é, os leões, que enviou seu mensageiro, anjo, fechando a boca dos leões. Nesta cena, tanto o rei quanto os leões jejuaram. Daniel capítulo 3, versículo 27, Daniel capítulo 14, versículo 41. Assim os leões, quanto Daniel, desobedeceram o decreto do rei e obedeceram somente a Javé Deus. Versículo 24. O rei ficou contentíssimo e mandou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram, não encontraram nele nenhum arranhão, pois ele confiou no seu Deus. O salvamento de Daniel, isto é, que Deus fechou a boca dos leões, foi feito através de um anjo do Senhor que foi para protegê-lo, refere também a 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 60. O rei se alegra e manda que Daniel seja tirado da cova dos leões, onde ele saiu ileso, sem nenhum arranhão. A fé em Javé Deus sustentou Daniel durante o perigo. Versículo 20. Então o rei mandou trazer aqueles homens que tinham caluniado Daniel e mandou jogá-los na cova dos leões, junto com os filhos e mulheres deles. Antes que chegasse ao fundo, os leões já os tinham agarrado e despedaçado. Deus protegeu Daniel. Ao presenciar este fato, o rei fez lançar na cova dos leões os servidores iníquos, juntamente com todos de sua família. Vemos o rei Dario aplicar aqui a lei do talião. A execução dos culpados foi um castigo aplicado, e era comum isto na antiguidade, olho por olho, dente por dente, uma vida por uma vida. O castigo era dado àqueles que atentavam ao poder do rei ou à segurança do império. Versículo 26. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: paz e prosperidade. Aqui todos os povos, nações e línguas são os povos, nações e línguas submetidos ao império. O rei Dario irá decretar nova lei, tendo como base a intervenção divina na vida de Daniel.
Irá reconhecer o poder divino do Deus de Daniel. Irá restabelecer a religião dos judeus como culto oficial no império. A lei é dada a todo o império, aos povos submetidos pela Pérsia. Versículo 27. Estou promulgando o seguinte decreto. Por toda parte onde chega o poder da minha autoridade rei, todos estão obrigados a temer e respeitar o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, e seu domínio não conhecerá fim. Dario reconhece o verdadeiro Deus, e que se deve temê-lo. Vemos um decreto positivo e admite o culto ao Deus de Israel, o Deus de Daniel, em todo o império. O Deus de Israel, o Deus de Daniel, é o Deus vivo, que vive eternamente e é indestrutível. Versículo 28. Ele salva e liberta, faz sinais e prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. O Deus de Daniel é aquele que liberta e salva, realizando sinais e prodígios, como aconteceu com o que o rei presenciou quando Daniel estava na cova dos leões e o livrou da morte. Deus livrou Daniel e revelou que ele é o Deus vivo, o Deus vencedor da morte. Versículo 29. Daniel teve muito sucesso, tanto no reinado de Dario, quanto no de Ciro, rei dos persas. O rei Dario descobriu o Deus de Daniel. Ele faz uma confissão que é israelita, confessando Javé como Deus da história, que impõe seu poder e reino a todo o império dos homens. Os reinos humanos passam. O Deus de Daniel possui império perpétuo, um Deus que liberta e salva. Enquanto o reino dos homens passam, como Dario, depois Ciro, os reis passam, a história dos seres humanos passam, mas Javé não passa, ele é eterno. Este é o comentário da nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.